Hey guys, aqui quem vos fala é o Tio Shai e sejam bem-vindos a mais uma recapitulação fodástica de anime. Aproveita e manda aquela quicada foda no dedão do like para fortalecer, pois meus vídeos têm uma excelente taxa de entrega, mas por falta dos likes, tem uma baixa taxa de clique por impressão. Então para fortalecer, deixa aí o seu joinha. Em meio à floresta, um adolescente vagava sem rumo, quando de repente é encurralado por um lobo vermelho de classificação de Rank B. Takumi ergue seu dedo e invoca uma magia de ar, fazendo aquele lobo de Rank B sair voando a quilômetros de distância. E com isso, Takumi conseguiu lidar com seu primeiro desafio sem muita dificuldade, pois algumas horas atrás, Takumi vivia uma vida normal no Japão, quando de repente se encontrava em um local totalmente estranho, com um cara esquisitão, falando que estava muito arrependido, e Takumi, que não estava entendendo balelas nenhuma, pergunta como veio parar nesse local, e aquele garoto se apresenta como Sylph. Basicamente, ele é um deus, e o lugar onde Takumi se encontra é um local sagrado, e Takumi, muito confuso, em sua mente se perguntava se isso não seria uma pegadinha ou algo do tipo, mas aquele pequeno deus se diz capaz de ler mentes, e que isso não é uma pegadinha, e que acidentalmente acabou tirando a vida do protagonista, que infelizmente morreu virgem e bebê. De acordo com o nosso pequeno deus, ele estava tranquilão, usando seus poderes de deus para fechar uma brecha no espaço-tempo, pois os Homens-Aranha estavam se juntando no multiverso da loucura, e que acidentalmente acabou usando poder demais e acabou acertando o protagonista, que inconvenientemente estava passando pelo local. E voltamos para os acontecimentos atuais. Esse é o novo corpo do Takumi, que foi feito especialmente pelo deus Sylph, que além de conhecimentos básicos instalado em seu corpo, Sylph deu a ele várias skills super fodas. E eis aqui seus status. E enquanto Takumi observava seus status, ele sente uma movimentação estranha logo atrás dele, e virando seu rosto rapidamente para o local, duas crianças gêmeas perdidas o observavam, e ao tentar se comunicar com aquelas crianças, ele percebe que elas estão bastante assustadas, e ao olhar o seu estoque de itens no seu inventário mágico, havia uma fruta chamada Lanka. É uma fruta docinha que nasce em árvores do tipo Lankas, e Sylph, que estava assistindo tudo lá de cima, e envia uma muda de roupas para que Tamuki presenteie as crianças. E após isso, Tamuki diz que está saindo da floresta e indo em direção à cidade, e convida as crianças para que venham com ele, além de os nomear. O menino foi nomeado de Alan e a menina de Helena, e enquanto caminhavam, Tamuki se perguntava se eles não deveriam fazer uma pausa para um lanchinho da tarde, quando de repente Alan e Helena saem correndo em direção a um grupo de javalis selvagens, deixando Tamuki sem opções de ajudá-los, pois se ele viesse a utilizar magia dessa distância, poderia acabar acertando eles. Mas em um piscar de olhos, o grupo de javali havia sido derrotado, deixando Takumi perplexo, pois com apenas 5 anos, aquelas crianças são incrivelmente fortes. Tamuki pede para que da próxima vez eles os avisem, pois caso contrário, ele ficará bastante assustado, e esse evento o faz lembrar do seu slot de habilidades, e há uma skill chamada detecção de perigo, e em outra ocasião mais à frente, as crianças acabam avistando um urso negro selvagem, e antes que atacassem, eles avisam ao Takumi para que ele não fique preocupado, e como recompensa, Takumi faz carinho em suas cabeças, deixando as crianças super felizes. Então Takumi leva aquele urso negro derrotado em seu inventário, pois assim como o lobo vermelho, ele planeja os vender na cidade, mas infelizmente o sol começou a se pôr no horizonte e os forçando a acampar na floresta naquela noite. Então Takumi pede para que Alan e Helena o ajudem a acender uma fogueira, e utilizando uma pedra mágica chamada Pedra de Ignição, a fogueira estava pronta e acesa, e colocando algumas carnes no espetinho, um belo churrasco estava pronto. E Takumi nesse momento nota que as crianças abaixaram a guarda e agora estão rindo com bastante felicidade. É como se elas tivessem se apegado a ele, e depois de comerem e se empanturrarem, chegou a hora de dormir, e utilizando uma pedra de barreira, uma barraca improvisada estava pronta, e naquela noite Takumi dormiu abraçadinho com suas crianças. E na manhã do dia seguinte, eles finalmente conseguiram sair daquela floresta densa e chegaram até uma cidade chamada Selim, e ao chegar na entrada principal da cidade, um dos guardas pergunta se eles vieram da floresta de Gaia, e Takumi diz que sim, mas aquele guarda diz que Gaia é uma floresta de classificação de Rank A, e que não é lugar para crianças ficarem andando por ali. Mas Takumi diz que eles estavam apenas colhendo ervas raras e não entraram muito a fundo na floresta, mas o guarda pede para que eles não fiquem testando a sorte, e que para entrar dentro da cidade é necessário seu ID de identificação, e Takuma diz que vem do aldeia rural e que isso não é necessário por lá. Então o guarda pede para que Takuma segure um cristal e o leva para fazer inspeção e seu registro, mas como nem ele nem as crianças possuem registro de crime, ele cogita que pode ser lido como não identificado, pois ele não faz parte desse mundo, não biologicamente. Mas no final tudo deu certo e sua entrada foi liberada, e o guarda até recomendou uma hospedagem onde eles poderiam ficar. Então depois disso, Takumi vai até a igreja no alto da colina, e lá ele se comunica com o menino Deus,
para perguntar a Sylphie se ele não está escondendo mais algo, pois aquelas crianças parecem bastante apegadas a ele. Então, Takumi começa a ligar os pontos, pois foi jogado em uma floresta de classificação de rank A, mas nenhum monstro lhe deu trabalho. Então, havia duas crianças que, assim como ele, havia humano escrito em seus status, mas infelizmente Sylphie não pode lhe fornecer tais informações, pois é segredo dos deuses, e nesse mundo, além do Sylphie, há mais 5 deuses. Mas Sylphie diz que é suficiente lhe informar que essas crianças não são normais, e o local de onde elas estavam era perigoso demais, e Takumi diz entender, e que não pretende buscar mais informações sobre elas, além de perguntar se está tudo bem que ele se intrometa nisso, e Sylphie diz que sim, já que Takumi está agindo em seu nome, e logo após Sylphie ir embora, Takumi decide ir até a guilda de aventureiros, e lá ele pede para a atendente cartões da guilda, para ele e suas crianças, mas isso pode levar um certo tempo, então Takumi aproveita para dar uma boa olhada em volta da guilda, e percebe que é igualzinho ao mangá de seu mundo, mas Alan e Helena estavam totalmente assustados, pois havia uma quantidade excessiva de pessoas no local, e Takumi pede para que eles não tenham medo, pois está ao seu lado, e após isso, eles finalmente recebem seus cartões da guilda, e que também funciona como a identificação, e Takumi agora está no nível 11, isso pelos monstros que ele matou lá na Floresta Gaia. Enquanto isso, a atendente lhe dá uma pequena introdução da guilda, primeiro sobre o sistema de rank. Os novatos começam no rank E, os de rank F são recrutas, e de rank D, normal. C é experiente, B, expert, A, expert mais, e S, herói. Uma classificação clássica de todos os isekais. E acima do rank S existe o rank SS, mas isso são apenas lendas. E que caso queira encontrar trabalho, eles podem ir até a placa de missões da guilda. Lá as missões estão divididas por rank, e todos os aventureiros podem escolher uma missão até um rank acima do seu. E Takumi aproveita para registrar uma parry, e o nome do seu grupo será Asas Brancas. E agora que eles já têm sua identificação e trabalho, eles vão até a pousada que o guarda recomendou mais cedo, e o quarto é grande e aconchegante. Então, na manhã do dia seguinte, Takumi acorda com Alan e Helena, que pela primeira vez fala bom dia ao Takumi. E isso deixa bastante empolgado, pois nunca havia escutado suas vozes. E depois de um belo café da manhã, eles vão até a guilda para o seu primeiro trabalho. E como seu primeiro trabalho, Takumi escolhe a coleta de lírio, que cresce em uma pequena floresta ao lado da cidade. Já na floresta, eles acabam encontrando um slime, e Takumi diz que não é necessário se preocupar, pois nessa floresta só existem monstros de rank E e F. E voltando para a guilda, Takumi, Alan e Helena acabaram pegando bastante lírio, até mais do que o necessário, e graças a isso seu pagamento foi bastante recheado. E Takumi diz que dá para viver uma vida sossegada, apenas trabalhando com trabalhos fáceis como esse, quando de repente um aventureiro trombadinha tenta chegar colocando moral nos filhos do Takumi, e diz que isso não é lugar para crianças. E Takumi diz que eles estão bem comportados, e não vê problema deles estarem ali, mas o trombadinha diz que já é problema deles cogitarem de estarem no local. E Takumi pensa que até nesse lugar existem merdinhas como ele. Então, o aventureiro trombadinha cai pra cima do Takumi, mas antes que ele pudesse fazer alguma coisa, é brutalmente atingido na barriga, caindo no chão, agonizando. E Takumi pede para que seus filhos parem, pois isso poderia gerar algum tipo de punição. E logo após isso, um dos cavaleiros chega para amenizar a confusão na guilda. Então Luna diz ao Takumi que seus filhos estão caindo em lágrimas, e eles pedem para que Takumi não os abandonem. E Takumi diz que jamais abandonaria doces crianças como eles. Depois de todo esse acontecimento, Takumi explica toda a confusão ao cavaleiro Ruven, que na verdade é o capitão da 2ª divisão de cavaleiros da guarda. Então Ruven pergunta se as crianças estavam chorando por estarem assustadas com a confusão, como diz que não, que elas estavam chorando por medo dele a abandoná-las, deixando até uma impressão errada, pois Ruven pergunta se ele gosta desse tipo de coisa. Então Takumi decide revelar toda a verdade, dizendo que os encontrou lá na floresta de Gaia, e que ele não sabe se eles se perderam ou simplesmente foram abandonados lá. E Ruven menciona que uma carruagem foi atacada recentemente na floresta Gaia. Então Luna o interrompe e diz que não era uma carruagem comum, mas sim um grupo de traficantes de escravos que estavam vindo em direção à cidade e foram atacados por monstros, e por esse motivo eles devem ter jogado Alan e Helena para servirem de isca. E Takumi pergunta se não há algum problema pegar essas crianças assim, e Ruven diz que não, pois elas não são escravas, podem ser tratadas como simples crianças órfãos. E Luna aproveita para perguntar se Takumi realmente foi até a Floresta Gaia, e pergunta quais recursos ele conseguiu coletar lá dentro. E Takumi diz que pegou um lobo vermelho, mas antes que ele pudesse
após completar, Luna grita bem alto, dizendo um lobo vermelho, e Ruven pede para que Takuma venda tudo para ela, pois ela é fissurada em recursos. E Luna, feliz da vida, pergunta se Ruven veio para falar com o mestre da guilda, e Ruven diz que sim, que é sobre a respeito da expedição, e Takumi pergunta sobre essa expedição. Então Ruven explica que periodicamente eles limpam os monstros da Floresta Gaia, pois seria um problema deixar tantos monstros à solta, e como essa floresta é uma classificação de rank A, eles estão ficando sem mão de obras, e pede para que Takumi se junte a eles, mas Takumi diz que ele é apenas um rank F, e Ruven o retruca falando que ele foi capaz de entrar na Floresta Gaia sozinho, além de matar um lobo vermelho, e que uma expedição não seria problema algum para ele. E Takumi pergunta a Luna se ele pode recusar um pedido feito por um cavaleiro, e Luna diz que ele até pode, mas um pedido oficial é um pedido do país inteiro, então só lhe resta aceitar, mas ele acaba recusando. Enquanto Ruven fala com o mestre da guilda, ele diz que gostaria de solicitar a entrada de um aventureiro chamado Takumi, mas esse nome não é familiar para o mestre da guilda, e Ruven fala que ele é apenas um rank F novato, e o mestre da guilda fica meio cabreiro, pois ele é um novato, mas Ruven fala que apesar dele ser um novato, não significa que ele seja fraco, assim reconhecendo a força do nosso menino Takumi. Não faz nem um mês que Takuma veio para esse mundo, e seu grupo, Asas Brancas, lida com o trabalho durante 2 dias, e no terceiro dia, eles repousam. Enquanto isso, na padaria do reino, Takuma nota que falta algo no pão desse mundo, pois nesse mundo existem 3 tipos de pães, mas todos são simples demais. No seu antigo mundo, havia várias variações de pães, pães doces, pães salgados e pães recheados. Então, surge a ideia de fazer geleia de fruta, já que ele tem ovos e todos os ingredientes necessários. Já na padaria do reino, Takuma diz que gostaria de encomendar um tipo específico de pão. Então Hodel, o dono da padaria, pergunta que tipo de pão Takumi gostaria de encomendar. Então Takumi lhe dá 2 potes, um com geleia e outro com creme, e pede para que Hodel faça os pães com esses ingredientes dentro. Mas Hodel diz ser impossível, já que ele nunca tentou fazer algo desse tipo. Ainda assim, ele tenta fazer, pois é simplesmente inovador para o mundo. E Takumi ainda ensina o formato correto dos pães. E depois de muita bagunça e mão na massa, Hodel pergunta a Takumi se ele permite a venda dos seus pães em loja, logicamente usando seu nome. E é claro, dando metade do lucro ao Takumi, mas Takumi diz que não há necessidade disso, e que se ele puder comprar os pães, já é mais do que o suficiente, deixando assim todos felizes. E o padeiro até diz tentar criar várias outras variações de pães. Já na guilda de aventureiros, Takumi tinha acabado de subir de rank, agora ele está no rank E, além de subir para o nível 13, e Luna diz que para um novato, essa é uma evolução sem precedentes. Além disso, Luna pergunta se Tamuki já foi a um labirinto, e de acordo com os conhecimentos que Sylph instalou em seu corpo, parece que existe 108 labirintos ao redor do mundo, e Luna diz que perto da cidade há um labirinto subterrâneo de 15 andares, e que não existe mais monstro pelas proximidades, assim fazendo vários aventureiros com baixa experiência ir até o local. E Luna diz que será uma boa o Takumi e seu grupo irem até o local, e Takumi se pergunta se eles deveriam ir agora, mas Luna diz que mesmo que seja próximo da cidade, ainda é meio dia de caminhada até lá, e que demora vários dias para limpar o labirinto por completo, mas Tamuki diz que só iriam limpar 1 ou 2 andares. Bom, isso foi o que ele disse, mas no final ele já está no terceiro andar, e isso tudo graças a Alan e Helena, que aponta os caminhos corretos, assim evitando se perderem dentro do labirinto. E Tamuki tem um mapa que funciona como mapeamento automático e que preenche os lugares por onde ele já passou, e ele informa que esse labirinto é conhecido como Labirinto da Terra, e que seus monstros são do tipo Terra também, e que pelo seu baixo nível, os aventureiros não venham a esse lugar com o intuito de limpá-lo. Quando de repente uma toupeira da terra aparece na frente deles. Esse é um monstro de rank baixo e que Alan e Helena não teriam dificuldade de matá-lo, mas antes que Takuma se desse conta, a toupeira já tinha ido de Vasco. E aqui também tem aquele sistema básico de Sekai. Quando o monstro é derrotado dentro de um labirinto, seu corpo some e apenas deixa um loot. Há vários tipos de loot, desde rank E ao rank S, mas esse aqui só deixou um bigode de toupeira mesmo. E como eles estão no subterrâneo, não sabe dizer se já está na hora do almoço, mas mesmo assim irão comer. E depois disso dormiram e continuaram andando, até que chegaram no 8º piso. E depois que chegaram tão longe, os monstros começaram a ficar mais fortes, além de atacarem em bandos. Mas ainda assim, Alan e Helena acabavam com eles com muita facilidade, enquanto continuavam explorando. Depois de encontrar algumas abelhas e outros monstros de rank fraco, eles chegam ao 10º piso, onde havia um baú com 2 tipos de poções, mas por serem itens de baixo nível, seu efeito não era muito eficiente. Mesmo assim, Takumi decide manter seu inventário, e quando de repente é atacado por um macaco
selvagem gigante, que facilmente é derrotado, e depois disso, o protagonista e as crianças continuam derrotando o monstro dentro da masmorra, até chegar na sala do boss. E ao adentrar dentro da sala do boss, uma minhoca gigantesca o esperava. Então Takumi decide lutar, para evitar que as crianças se machuquem. Então Takumi utiliza de um pequeno ataque de vento, para ver a velocidade do boss. E mesmo com um corpo enorme, é incrivelmente ágil, e aquele boss levanta incontáveis pedregulhos, e o lança contra Takumi, que rapidamente desvia e contra-ataca, finalizando com muita facilidade aquele boss. Depois disso, o boss dropou tinha uma pedra mágica, uma presa e carne de minhoca, que o prota se recusa a comer. Após isso, uma saída é aberta, e lá dentro havia um cristal de teleporte, além de um baú misterioso, onde havia várias bolas de fogo explosivas. E finalmente, retornando à superfície, ao lado de fora da masmorra, havia um lobo branco, também conhecido como lobo demoníaco. São especializados em magia de água e gelo, além de assassinar seus inimigos utilizando movimentos rápidos. Suas presas são extremamente poderosas, sendo classificado como um monstro de classe S, observando calmamente ao Tamuki, que ao se aproximar começa a balançar seu rabo, como um verdadeiro pet, e ao utilizar da sua habilidade avaliar, Tamuki percebe que aquele lobo estava nomeado como seu familiar. Então Takumi sugere que aquilo tenha sido enviado pelo pequeno deus, e Alan e Helena ficam com ciúmes do novo familiar do Takumi. Então eles agem dando sua mão ao Takumi, esperando por um belo carinho em suas cabeças. Depois disso, Takumi retorna à igreja para fazer uma visitinha ao Sylph. Já estava se sentindo sozinho há bastante tempo, pois Takumi passou muito tempo dentro da masmorra e assim não podendo visitá-lo. Então Takumi pergunta se ele foi o responsável por enviar um familiar, mas Sylph diz que não, e que isso não é justo, que a Água não deveria ter feito isso, pois ele queria enviar primeiro. Então Takumi pergunta que Aqua é o nome do deus Aqua, e Sylph diz que sim, e que o Fairy enviado para Takumi significa que ele quer demonstrar sua apreciação. E depois disso ele retorna até a hospedaria, pois já havia muito tempo que ele não tirava uma boa e longa noite de sono. E no dia seguinte, enquanto caminhava pelo parque, um pássaro dourado e um tigre branco aparecem, e esses são os familiares enviados pelo deus Sylph.